Já começou, já estamos celebrando. Tia de Arcturus. Saudações, sou Tia de Arcturus e falarei com vocês agora. Sentimos uma alegria imensa ao observar tudo o que conquistaram, tanto como grupo quanto como pessoas, nesta vida que vivem agora. Quando olhamos para a Terra de onde estamos, vemos a consciência de vocês crescendo de modos realmente especiais. Vocês têm aumentado sua vibração aos poucos, passo a passo, momento após momento. E essas vibrações mais altas estão abrindo o caminho para sua mudança rumo a uma Terra de dimensões mais elevadas. Vemos mais de vocês abrindo seus corações, escolhendo a compaixão e a bondade, em situações onde antes poderiam ter escolhido o medo ou o julgamento. Observamos os muitos gestos de amor, generosidade e apoio que oferecem uns aos outros. E cada um desses momentos é uma parte essencial de sua evolução espiritual. Mais pessoas do que nunca param para apreciar a beleza do mundo ao redor. Questionam velhas crenças, buscam verdades espirituais mais profundas. Vocês estão chegando cada vez mais perto de viver na frequência da quinta dimensão, onde existe unidade, paz e amor sem condições. E da nossa perspectiva, o progresso que alcançaram nos inspira muito. Na verdade, estamos celebrando algo como o quão bem está indo a humanidade. Nos deleitamos com cada pequena expansão que vocês experimentam. E queremos que sintam essa alegria também. São vocês que tornam possível essa ascensão, com sua dedicação e luz. E não poderíamos estar mais orgulhosos de todos vocês. Para ter uma ideia melhor, pensem em quanto mudou apenas nas últimas décadas de suas vidas. Entendimentos espirituais que antes eram marginais agora estão se tornando comuns. Milhões de pessoas meditam e despertam. E a mentalidade do grupo está se orientando aos poucos para a unidade e a paz. Essa mudança vem sendo preparada ao longo de muitas gerações, até de muitas vidas que vocês viveram para chegar a este momento. Todos vocês estiveram plantando as sementes ao longo dos séculos, e agora se encontram na porta da mudança que vieram ajudar a criar. Vocês superaram desafios nesta vida e em muitas outras para chegar a esta etapa, transformando o medo em amor e a escuridão em luz ao longo do caminho. Gerações de almas antes de vocês ajudaram a preparar o caminho. E agora, nesta vida, vocês têm a honra de completar o que começou há muito tempo. É realmente um momento histórico na Terra. E são vocês que o tornam real. Mas embora a luz esteja ficando mais forte em seu mundo, sabemos que essa mudança não vem sem seus desafios. O processo de mudar para uma vibração mais alta pode às vezes criar uma sensação de atrito energético em suas vidas. Vocês podem sentir que velhos padrões, crenças e emoções não resolvidas estão sendo agitadas como nunca antes. Isso pode aparecer como conflitos internos, mudanças de humor ou até mesmo agitação em seus relacionamentos e comunidades. Muitos de vocês estão notando que partes de suas vidas que antes eram confortáveis, agora estão ficando desconfortáveis, por causa do contraste entre as energias antigas e mais densas e as novas energias de frequência mais alta que estão chegando. Quando a luz superior encontra a antiga densidade, muitas vezes acontece um atrito. E embora esse atrito possa ser desconfortável, também é um sinal de que uma verdadeira mudança e transformação está acontecendo. Queremos que saibam que essas dores de crescimento são parte natural do caminho da ascensão. Assim como o processo de nascimento envolve contrações e desconforto antes do surgimento de uma nova vida, sua sociedade está passando por suas próprias contrações, que no final darão origem a uma realidade de consciência superior. Pensem nisso também como a fase da crisálida antes do surgimento de uma borboleta. Há um período de dissolução e incerteza, mas leva a uma transformação magnífica. O atrito energético que vocês experimentam os ajuda a liberar tudo aquilo que já não serve mais na realidade vibracional superior que estão criando. Vocês podem sentir como se tivessem um pé no velho mundo e outro no novo. E isso às vezes pode ser confuso. Podem ter dias em que se sentem plenamente conectados com o amor e o propósito, e outros em que se sentem afetados por velhos medos ou dramas. Tudo isso faz parte do equilíbrio que envolve integrar frequências mais elevadas. A chave nesses momentos de atrito é se manter o mais centrado possível em seu coração. Quando notarem que a tensão e as velhas energias ressurgem, lembrem-se de que esta é uma oportunidade para liberá-las. Vocês não estão retrocedendo, simplesmente estão descobrindo as camadas que precisam ser limpas para que possam entrar plenamente na nova frequência da Terra. Cada desafio que se apresenta agora deve ser reconhecido, curado e no final transformado em mais luz. No mundo em geral, esse atrito também pode aparecer como agitação social e política. O colapso de instituições arraigadas.
e até mudanças repentinas nos padrões climáticos ou na atividade geológica da Terra. Essas perturbações externas são reflexo do processo de limpeza e recalibração. As velhas estruturas e desequilíbrios estão surgindo para serem abordados e resolvidos, dando espaço a novos sistemas baseados na verdade e alinhados com uma consciência superior. Lembrem-se também de que a Terra, ela mesma é um ser vivo, a quem muitas vezes chamam de Gaia, quem acende junto com vocês. Ela também está liberando velha energia e recebendo mais luz. Muitas das mudanças ambientais e terrestres que presenciam fazem parte de sua própria cura e evolução. Vocês e Gaia estão juntos nesta jornada, apoiando-se mutuamente em uma bela aliança. Outro fenômeno que muitos de vocês têm experimentado é a aceleração do tempo e dos acontecimentos em suas vidas. Conforme a vibração do grupo se eleva, o ritmo habitual da realidade como conheciam se acelera. Vocês podem até observar isso refletido na própria Terra. A frequência de seu planeta, às vezes medida pelo que chamam de ressonância Schumann, tem aumentado e alcançado picos, o que indica que o ritmo do grupo da vida está aumentando. Talvez tenham notado que os dias e as semanas parecem passar mais rápido do que nunca. Talvez acordem e se perguntem onde foi parar a semana, porque sentem que o tempo está se comprimindo e que grandes mudanças em suas vidas ocorrem muito rápido. Isso reflete as frequências mais altas para as quais estão se movendo. Tudo está ficando um pouco mais instantâneo nas energias da quarta e da quinta dimensão. O tempo para seu despertar como grupo está se acelerando. As metas e os marcos que antes pareciam distantes no futuro da humanidade, agora parecem muito mais próximos, porque muitos de vocês estão abraçando a jornada e fazendo o trabalho interior necessário. Basicamente, vocês deram luz verde para avançar em um ritmo mais rápido. Até em escala global, podem observar mudanças rápidas na tecnologia, nos movimentos sociais e na consciência do grupo que acontecem em anos ou até meses, enquanto antes esses desenvolvimentos levavam décadas. Com essa aceleração, também descobrirão que seus poderes de criar sua realidade estão aumentando. O que pensam, ou no que se concentram, tende a aparecer em sua realidade muito mais rápido agora do que em anos passados. Em uma vibração tridimensional, costumava haver um atraso grande entre seus pensamentos e seus resultados, o que lhes dava tempo para reconsiderar ou redirecionar sua energia. Nas novas frequências mais elevadas, essa lacuna está diminuindo. Isso significa que criações positivas podem surgir muito rápido. E também significa que podem ver mais imediatamente quando se apegam a uma vibração mais baixa ou a uma crença desatualizada, porque isso vai criar um obstáculo ou desafio em pouco tempo. Embora isso possa parecer intenso, na verdade é um presente. A resposta rápida do universo está ajudando vocês a serem mais conscientes e cuidadosos sobre sua vibração e suas decisões. Estão aprendendo a manter seus pensamentos e sentimentos alinhados com o que realmente desejam, porque há cada vez menos espaço para a criação inconsciente. Essa aceleração faz parte do processo de se tornarem seres de quinta dimensão. Estão sendo treinados com cuidado para exercer seu poder criativo com maior clareza e amor. Enquanto navegam por essas mudanças rápidas, é importante lembrar que são muito mais do que a pessoa física que está aqui agora. Vocês são seres multidimensionais. E sua verdadeira identidade se estende muito além desta vida ou até deste planeta. Agora mesmo, enquanto residem em seus corpos, também têm aspectos de si mesmos em reinos superiores e outras dimensões. Tem um eu superior, sua parte mais ampla e sábia que existe na sexta dimensão e além, guiando e apoiando sua faceta física. Na verdade, vivem vidas ao mesmo tempo através de múltiplas linhas de tempo e dimensões. E o eu que conhecem como vocês é apenas uma expressão maravilhosa de um ser infinitamente maior. Isso significa que, embora às vezes se sintam limitados ou pequenos em sua forma humana, têm à disposição vastos recursos de sabedoria, amor e conhecimento, ao se conectar com seus próprios aspectos superiores durante este processo de ascensão. O véu entre seu ser humano e seu ser superior está desaparecendo. Muitos de vocês começaram a receber intuições, lampejos repentinos de conhecimento, ou sonhos e visões vívidas. Esses são sinais de que seu ser multidimensional está se comunicando com vocês mais abertamente. Alguns de vocês estão até tomando consciência de outras vidas que sua alma viveu, seja na Terra ou em outro lugar, conforme memórias e talentos surgem aparentemente do nada. Isso também faz parte de aceitar sua identidade multidimensional. Vocês não estão se tornando uma pessoa diferente nesta ascensão. Estão se tornando quem já são através do tempo e do espaço.
Cada vez que meditam, sonham acordados ou se envolvem na criatividade e no jogo, acessam esses aspectos superiores de seu ser. Vocês se fundem mais com sua alma e com a versão de quinta dimensão de vocês que já existe. Na nova Terra, viverão como seres mais integrados, conectados conscientemente com seu ser superior e conscientes de sua existência em múltiplos níveis. Por enquanto, simplesmente mantenham a certeza de que são muito mais do que parece. Quando a vida no plano físico parecer restritiva ou esmagadora, lembrem-se de que têm aliados nos reinos superiores, incluindo seu próprio ser superior, que estão sempre disponíveis. Podem se conectar, pedir orientação e sentir a expansividade de sua verdadeira natureza, como um ser de luz multidimensional e ilimitado. De mãos dadas com sua natureza multidimensional está sua herança galáctica. A humanidade não está isolada no cosmos. Na verdade, muitos de vocês, portadores da luz do despertar, são o que chamaríamos de sementes estelares. Membros da família galáctica que se ofereceram voluntariamente para encarnar na Terra. Vocês viveram vidas passadas e até futuras em civilizações além da Terra, em dimensões superiores e em planetas e sistemas estelares distantes. Alguns sentem uma forte conexão com as Pleiades, Sírio, Andrômeda, Arcturus, nosso sistema estelar, ou qualquer outro lar entre as estrelas. Essa ressonância não é sua imaginação, é uma memória. Vocês foram muitas coisas, e viveram muitas vidas como seres sábios e avançados em outros lugares, e carregam essas memórias e conexões em sua alma. Mesmo que não tenham memórias claras, poderiam experimentar isso como uma sensação de não pertencer completamente à Terra, um anseio de lar em algum lugar entre as estrelas, ou uma afinidade com certas culturas e energias alienígenas quando as encontram em histórias ou canalizações. Isso acontece porque pertencem a uma vasta família galáctica, e não são recém-chegados. Na verdade, são algumas das almas mais antigas do universo, desempenhando com coragem o papel de novos humanos em um planeta desafiante que está passando por uma mudança massiva. Escolheram permanecer um pouco velados de sua identidade galáctica por um tempo, para poder mergulhar plenamente na experiência terrestre e transformá-la de dentro. Mas agora chegou o momento da humanidade lembrar suas raízes estelares. Vocês começam a lembrar que têm irmãos e irmãs em muitos cantos da galáxia. Já foram seres da quinta dimensão, já ascenderam em outros mundos. Então esta ascensão atual é mais um despertar do que uma primeira experiência para vocês no nível da alma. Muitos de vocês estão recuperando aos poucos a consciência de quem foram. Conforme esse conhecimento retorna, não vai inflar seus egos, mas vai confirmar que são muito mais do que um pequeno ser humano terrestre que luta sozinho. Vocês têm aliados poderosos e familiares, na forma de grupos extraterrestres que os amam, os apoiam com energia e os guiam nos bastidores. Vocês são realmente parte de uma equipe galáctica que abrange muitos mundos e dimensões. Com o tempo, essa reunião familiar se tornará ainda mais real, mas por enquanto, podem se conectar através de sua intenção, a meditação e o coração. Saibam que nunca estão sozinhos nem sem apoio. No conselho dos 5 e tantos outros, consideramos vocês nossa querida família, e os acompanhamos neste caminho à distância, celebrando cada passo que dão rumo à reunião com a grande comunidade galáctica. Conforme seus seres multidimensionais adquirem maior consciência física e as energias ao redor continuam ascendendo, muitos de vocês estão experimentando o que tem sido chamado de sintomas de ascensão. Essas são as sensações físicas, emocionais e mentais que acontecem conforme o corpo e o sistema energético se adaptam a frequências mais altas. É muito comum, por exemplo, sentir ondas de cansaço, ou a necessidade de dormir muito mais do que o habitual. O corpo está realizando um grande trabalho, atualizando o DNA e reparando as vias energéticas para reter mais luz. Então, sentir-se cansado é um efeito colateral natural deste intenso trabalho interno. Também podem experimentar dores e desconfortos que parecem não ter uma origem clara, especialmente nas articulações, no pescoço ou nas costas. Conforme velhos bloqueios energéticos se liberam do corpo, alguns vão experimentar zumbido nos ouvidos ou pressão na cabeça. Quando a glândula pineal, o terceiro olho e outros centros energéticos se ativam, emocionalmente, podem se sentir em uma espécie de montanha-russa, rindo um minuto e chorando no seguinte, enquanto velhas emoções emergem para serem limpas. Até seus sonhos podem ser intensos ou incomuns agora, enquanto processam vidas inteiras de energias antigas durante o sono. Muitos também experimentam tonturas ou vertigem intermitentes, náuseas inexplicáveis,
ou batimentos cardíacos acelerados que tiram o fôlego momentaneamente. Alguns podem ter calor ou suor excessivo, seguidos de momentos de frio inexplicável. Seu apetite pode mudar de repente. É possível que tenham vontade apenas de alimentos leves e saudáveis por um tempo, ou que percam o interesse em comer. E então sintam muita fome outros dias. Enquanto seu corpo se adapta a essas atualizações, podem notar períodos de confusão mental ou esquecimento, como se sua mente se reiniciasse para se adaptar a novas frequências. Todos esses sintomas podem ser desconcertantes ou até preocupantes quando aparecem, especialmente quando os exames médicos não encontram uma causa específica. Queremos garantir que, na maioria das vezes, essas experiências são um resultado normal de sua ascensão contínua. Estão literalmente se transformando em todos os níveis de seu ser. E claro que isso vai ser sentido tanto em sua forma física quanto em seus corpos emocional e mental. Claro, sempre os encorajamos a cuidar de sua saúde física e a buscar ajuda médica quando necessário. Mas muitos de vocês vão reconhecer intuitivamente quando algo é um sintoma energético, especialmente se não for encontrada uma causa médica. Embora os sintomas da ascensão possam ser desconfortáveis, na verdade são sinais de progresso. Seu corpo é o veículo que os transporta através desta jornada, e está se adaptando extraordinariamente bem à mudança monumental que está ocorrendo. Cada dor de cabeça, cada ataque de fadiga ou tontura, cada emoção intensa que surge e depois desaparece os beneficia de alguma forma. Essas sensações os desaceleram quando precisam descansar e recalibrar. Obrigam vocês a escutar seu corpo e a cuidar de si mesmos, talvez mais do que nunca. Também costumam impulsioná-los a buscar novos métodos de cura, equilíbrio e calma, métodos que elevam ainda mais sua vibração. De certo modo, seus sintomas de ascensão são como sinais de alarme ou indicadores, que lembram vocês de prestar atenção à transformação interior que está acontecendo. Na prática, podem facilitar esses ajustes ao atender às necessidades de seu corpo. Passar tempo na natureza pode ser tremendamente curador. A Terra tem a capacidade de conectá-los ao solo e estabilizar sua energia, acalmando seu sistema nervoso e ajudando a liberar o excesso de carga energética. Movimentos suaves como alongamentos, yoga ou caminhadas podem ajudar a mobilizar a energia pelo seu corpo e aliviar a tensão. Até alguns minutos de respiração consciente ou meditação tranquila podem libertá-los da resistência e levá-los a um estado de permissão, o que por sua vez alivia a intensidade dos sintomas. Em vez de temê-los ou se frustrar, podem optar por abordar essas sensações com curiosidade e compaixão por si mesmos. Afinal, o que estão fazendo é passar de um ser tridimensional, baseado no carbono, para um ser de luz cristalino de quinta dimensão. É algo sem precedentes na Terra em tão pouco tempo. É natural que haja ajustes físicos ao longo do caminho. Então pedimos que sejam gentis consigo mesmos e confiem na sabedoria de seu corpo. Ele sabe como evoluir e trabalha em harmonia com sua alma para levá-los à luz superior. Outro elemento importante de seu processo de ascensão que vai de mãos dadas com esses sintomas é a chegada do que nós e muitos outros chamamos de códigos de luz. Esses são pacotes de informação e energia de dimensões superiores que são enviados a vocês, e que seus campos energéticos e até suas células físicas absorvem. Pensem nos códigos de luz como programação divina, ou modelos projetados para ativar suas habilidades latentes e seu DNA, despertar aspectos de sua consciência e ajudá-los a manter uma vibração mais elevada. Vocês recebem códigos de luz de várias formas. Alguns vêm diretamente de seu Sol, que tem transmitido novas frequências de luz à Terra, com informação para sua atualização. Na verdade, as ondas de erupções solares e a atividade geomagnética que seus cientistas observaram nos últimos anos não são meras coincidências. Esses são os veículos desses códigos de luz, perfeitamente sincronizados para catalisar os próximos avanços na consciência humana. Alguns códigos de luz chegam através de eventos cósmicos, como erupções solares, eclipses ou o alinhamento de planetas e estrelas. Durante esses momentos, muitos de vocês sentem uma onda de energias, em parte devido aos códigos que fluem desses acontecimentos celestiais. Também recebem códigos de nós e de outros seres de dimensões superiores que trabalham com a humanidade. Muitas vezes, durante o sono ou a meditação, podem perceber correntes de luz codificadas, com cores, tons e padrões geométricos que interagem com seus corpos sutis.
Embora não vejam e ouçam esses códigos com seus sentidos físicos, seu corpo energético os compreende perfeitamente. Alguns podem até notar padrões numéricos repetidos em relógios ou em outros lugares, como o 1111 ou o 222, ou ver lampejos de luz e cor ao fechar os olhos. Essas podem ser sinais sutis de que os códigos de luz estão interagindo com sua consciência. Muitos sentiram formigamentos, ondas repentinas de emoção ou inspiração, ou uma sensação inexplicável de que algo em seu interior mudou. Todos esses podem ser efeitos da ativação de códigos de luz dentro de vocês. Na verdade, muito do que seus cientistas chamam de DNA lixo é tudo menos lixo. Contém os planos e as habilidades latentes de sua consciência superior. E os códigos de luz que estão chegando estão ativando o despertar desses aspectos latentes de seu DNA. Conforme essas partes de vocês se ativem, descobrirão novos dons e conhecimentos que emergem de dentro. Integrar esses códigos de luz é um aspecto importante de seu caminho. Agora, queremos que saibam que não precisam entender intelectualmente o significado ou a função de cada código de luz para se beneficiar. Seu corpo e sua alma sabem exatamente como usar essa energia. O melhor que podem fazer é relaxar e deixar o processo fluir. Quando sentirem essas ondas de energia, seja durante uma meditação, na natureza ou até de forma aleatória ao longo do dia, podem tirar um momento para fechar os olhos, respirar profundamente e convidar conscientemente a luz a fluir através de vocês. Podem estabelecer a intenção de receber todas as ativações e atualizações da maneira e no momento perfeitos para vocês. Ao fazer isso, alinham sua vontade consciente com o que acontece em um nível superior, o que facilita a integração. Também recomendamos se conectar com a terra regularmente, caminhar descalços, imaginar raízes que se estendem desde seu corpo até a terra, ou qualquer prática que os ajude a se sentir estáveis e presentes. A conexão com a terra permite que seu corpo físico contenha com maior conforto as frequências mais altas que transmitem os códigos de luz. Podem descobrir que certas ferramentas melhoram seu processo de integração, por exemplo, trabalhar com cristais ou sons relaxantes. Os cristais podem absorver e amplificar essas energias, e a música suave ou a tonificação podem ajudá-los a relaxar e alcançar um estado receptivo. Alguns de vocês têm uma inclinação natural para canalizar esses códigos de luz para a expressão criativa. Podem se pegar desenhando símbolos, falando ou entoando sons estranhos, às vezes chamados de linguagem de luz, ou dançando e movendo seu corpo de forma intuitiva. Todos esses são métodos pelos quais seu ser pode traduzir e trabalhar com os códigos, trazendo-os para o físico. Se sentirem inspiração para participar de qualquer tipo de jogo criativo depois de receber uma descarga de energia, lembrem-se de que isso pode ajudá-los a integrar o que receberam. Mas mesmo se simplesmente descansarem ou tirarem uma soneca depois de uma grande descarga de energia, também é muito benéfico. Sua função não é controlar o processo, mas cooperar com ele. Bebam muita água, pois favorece a condutividade dessas energias. E escutem o que seu corpo pede. Algum dia podem precisar dormir mais. Outro dia podem sentir a necessidade de se mover e alongar. Outro dia podem ansiar por um pouco de tranquilidade e solidão. Ao honrar esses sinais, permitem que os códigos se instalem e atuem em seus níveis sutis. Com o tempo, vão notar que mudaram. Talvez estejam mais tranquilos. Ou certos padrões negativos já não os atraem. Ou tenham novas habilidades e perspectivas. Esses são os frutos dos códigos de luz que integraram. E há muitos mais por vir. Aceitem-nos com alegria, sabendo que são presentes do universo para apoiar sua ascensão. Todos esses desenvolvimentos internos que elevam sua vibração, reconectam com seu ser multidimensional e integram nova luz, os preparam também para grandes mudanças em sua realidade externa. Uma dessas mudanças é o que muitos conhecem como o primeiro contato com seres extraterrestres. Sabemos que a ideia de conhecer os membros de sua família galáctica em pessoa emociona alguns, e talvez intimida outros. Tenham a certeza de que o primeiro contato generalizado entre a humanidade e seres de outros mundos faz parte do plano para a ascensão da Terra. E será uma reunião alegre, não uma invasão, nem nada a temer. Na verdade, muitos de vocês já tiveram experiências de contato pessoal, seja em sonhos, meditação ou até em forma física. Mas o evento mais amplo de contato aberto vai acontecer quando a humanidade estiver realmente preparada para isso. Somos seus irmãos e irmãs das estrelas, unidos com vocês no único coração do Criador. Falaremos em breve. Querida família de luz, obrigada por ouvir nossas mensagens. E lembrem-se de que a quinta dimensão é um estado vibracional.
e que a escolha de vibrar na nova Terra é pessoal e envolve um despertar interno, um processo de elevar a própria frequência vibracional. É uma jornada de autodescoberta e conexão com o divino dentro de cada um de vocês, uma transição para um estado de amor, harmonia e unidade. Desejamos bênçãos em sua vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Agora que compreenderam o que está acontecendo com vocês neste momento, vamos explorar mais profundamente como podem navegar por esta fase extraordinária. Porque embora tenhamos falado sobre os sintomas e as mudanças, há muito mais acontecendo sob a superfície. Cada um de vocês está passando por uma reorganização completa de seu ser, não apenas no nível físico, mas em todos os níveis de sua existência. E isso merece ser compreendido com maior profundidade. Quando falamos sobre a ascensão da Terra e da humanidade, não estamos falando de algo que acontecerá em um futuro distante. Estamos falando de algo que está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto leem estas palavras, enquanto respiram. Enquanto seus corações batem, a transformação está em andamento, e vocês são tanto os participantes quanto os criadores deste processo. Isso é algo que muitas vezes é mal compreendido. As pessoas pensam que a ascensão é algo que será feito para elas, ou que acontecerá automaticamente. Mas a verdade é que vocês são os arquitetos de sua própria ascensão. Cada escolha que fazem, cada pensamento que têm, cada emoção que sentem, cada ação que tomam, tudo isso contribui para o seu processo pessoal de ascensão. E também para a ascensão coletiva da humanidade. Vocês não são observadores passivos, são participantes ativos. E quanto mais conscientes se tornarem deste fato, mais empoderados se sentirão em sua jornada, porque verão que têm o poder de moldar sua experiência, de escolher sua trajetória, de decidir qual versão da nova Terra querem experimentar. E existem muitas versões da nova Terra, muitas linhas temporais possíveis. Algumas são mais harmoniosas do que outras, algumas são mais desafiadoras. Mas todas são válidas, e todas estão disponíveis para vocês. A questão é qual delas vocês escolherão através de suas vibrações, através de seus estados de consciência, através das decisões que tomam dia após dia. E isso nos traz a um ponto muito importante. A ideia de que vocês criam sua realidade não é apenas um conceito espiritual bonito, é uma verdade literal. E nas frequências mais altas em que estão entrando, essa verdade se torna cada vez mais evidente. Vocês já começaram a notar isso? As coisas que pensam tendem a aparecer em suas vidas mais rapidamente. As pessoas em quem pensam de repente entram em contato. As situações que temem às vezes se manifestam. E as coisas que desejam também começam a surgir. Isso não é coincidência. É o universo respondendo à sua vibração, à sua frequência, aos sinais que estão enviando através de seus pensamentos e emoções. E conforme avançam para frequências ainda mais altas, essa resposta se tornará ainda mais rápida, ainda mais imediata. Por isso é tão importante se tornarem mestres de sua própria energia, de sua própria vibração. Isso não significa que precisam ser perfeitos, ou que nunca podem ter um pensamento negativo, ou que precisam estar sempre felizes. Isso seria desumano, e não é o que estamos pedindo. O que estamos sugerindo é que se tornem mais conscientes, mais atentos, mais deliberados em relação ao que escolhem pensar e sentir. E quando percebem que estão presos em uma vibração mais baixa, que tenham as ferramentas e a consciência para mudar isso. E há muitas ferramentas disponíveis para vocês. A respiração é uma das mais simples e poderosas. Quando se sentem ansiosos, estressados ou com medo, simplesmente parar e respirar profundamente pode mudar seu estado imediatamente. A natureza é outra ferramenta maravilhosa. Passar tempo ao ar livre, sentir o sol em sua pele, caminhar na grama, ouvir os pássaros. Tudo isso pode recalibrá-los instantaneamente. A música também é uma ferramenta poderosa. Certas frequências e sons podem elevar sua vibração, podem curar, podem abrir seus centros energéticos. A meditação é outra prática que recomendamos fortemente. Não precisa ser complicada ou longa. Até 5 ou 10 minutos por dia podem fazer uma diferença enorme, porque na meditação vocês criam espaço. Espaço para ouvir sua orientação interior. Espaço para se conectar com seu eu superior. Espaço para receber insights e inspiração. E nesse espaço, a cura acontece. A transformação acontece. O crescimento acontece. Então, se ainda não tem uma prática regular de meditação, este seria um momento excelente para começar. Outra coisa que queremos abordar é a importância da comunidade neste momento. Embora seu caminho seja pessoal, vocês não precisam caminhar sozinhos. Na verdade, conectar-se com outros que estão passando por experiências similares pode ser incrivelmente apoiador.
Pode fazê-los sentir menos sozinhos, pode validar suas experiências, e pode oferecer novas perspectivas e insights. Então, se ainda não encontraram sua tribo, sua comunidade espiritual, este seria um bom momento para procurar, seja online ou pessoalmente. Existem tantas pessoas por aí que estão passando exatamente pelo que vocês estão passando. E quando se reúnem com essas pessoas, algo mágico acontece. Suas energias se amplificam mutuamente, seus campos de luz se entrelaçam, e juntos, criam um campo maior de luz que beneficia não apenas vocês, mas todos ao redor. Este é o poder da meditação em grupo, da oração em grupo, de qualquer tipo de prática espiritual feita em comunidade. Os efeitos são exponencialmente maiores do que quando feitos sozinhos. Então não subestimem o poder de se reunir com outros em intenção compartilhada. Agora gostaríamos de falar sobre algo que pode ser um pouco desconfortável para alguns de vocês, mas que é importante abordar. E isso é a ideia de que nem todos ao seu redor vão ascender no mesmo ritmo que vocês, ou escolherão a mesma linha temporal. Isso pode ser difícil de aceitar, especialmente quando se trata de pessoas que amam, familiares, amigos, parceiros. Pode ser doloroso ver alguém que você ama lutando, ou preso em velhos padrões, ou resistindo às mudanças que estão acontecendo. Mas é importante lembrar que cada alma está em sua própria jornada, e tem seu próprio timing, e suas próprias lições para aprender. Vocês não podem forçar ninguém a despertar, não podem obrigar ninguém a mudar. Tudo o que podem fazer é brilhar sua luz, ser um exemplo, e confiar que cada pessoa encontrará seu caminho quando for o momento certo para ela. E às vezes, isso significa que vocês podem crescer além de certas pessoas em suas vidas. Podem descobrir que não têm mais tanto em comum, ou que suas conversas se tornam superficiais, ou que simplesmente não se sentem mais alinhados. E tudo bem, isso faz parte do processo. Conforme sua vibração aumenta, é natural que sua vida se reorganize para refletir isso. Algumas pessoas vão sair, mas outras vão entrar. Novas amizades vão se formar, novos relacionamentos vão florescer. E essas novas conexões serão baseadas em um nível mais profundo de autenticidade e alinhamento. Então, se estão passando por mudanças em seus relacionamentos, saibam que isso é normal. E confiem que tudo está se desdobrando exatamente como deveria. Outra coisa que gostaríamos de abordar é o conceito de trabalho e propósito. Muitos de vocês estão sentindo uma insatisfação crescente com seu trabalho atual, ou com a maneira como têm vivido suas vidas. Estão questionando se o que fazem realmente importa, se estão fazendo uma diferença, se estão vivendo seu propósito verdadeiro. E essas são perguntas importantes, porque na nova Terra, o trabalho será muito diferente do que é agora. Não será apenas sobre ganhar dinheiro ou sobreviver. Será sobre contribuir, sobre usar seus dons únicos para servir ao bem maior. Então, se estão sentindo esse chamado para fazer algo diferente, para explorar novos caminhos, para descobrir seu verdadeiro propósito, prestem atenção nisso. Não ignorem, porque essa é sua alma falando com vocês, dizendo que há mais para vocês do que o que estão fazendo atualmente. E embora possa ser assustador fazer mudanças, deixar a segurança do conhecido, confiem que o universo vai apoiá-los, que portas vão se abrir, que oportunidades vão aparecer. Quando se alinham com seu propósito verdadeiro, a vida flui com muito mais facilidade. E parte de descobrir seu propósito é prestar atenção ao que os traz alegria, ao que os faz sentir vivos, ao que vocês fariam mesmo que não fossem pagos por isso. Essas são pistas importantes, porque seu propósito não deveria ser um fardo. Não deveria parecer trabalho duro. Deveria ser algo que flui naturalmente de quem vocês são. Algo que os enche de energia ao invés de drená-la. Então prestem atenção aos seus interesses, às suas paixões, aos seus talentos naturais. E considerem como podem compartilhar isso com o mundo. Agora vamos falar sobre algo que está no coração de tudo o que estamos discutindo. E isso é o amor. Porque no final, toda essa jornada de ascensão é sobre o amor. Sobre aprender a amar mais plenamente, mais profundamente, mais incondicionalmente. A amar a si mesmos, a amar aos outros, a amar a vida ela mesma. E conforme sua vibração aumenta, sua capacidade de amor também aumenta. Seu coração se expande. E vocês começam a experimentar níveis de amor que talvez nunca tenham conhecido antes. Este amor não é o amor romântico que a sociedade frequentemente foca. Embora esse tipo de amor certamente tenha seu lugar, este é um amor mais amplo, mais universal. É o amor que vê a divindade em todas as coisas, que reconhece a conexão entre todos os seres, que abraça a vida em todas as suas formas. É o amor que não julga, que não critica, que não condena. É o amor que simplesmente aceita.
que permite, que celebra. E conforme cultivam este tipo de amor, tudo em suas vidas começa a mudar. Porque o amor é a frequência mais alta que existe, é a essência da quinta dimensão. E quando vivem no amor, atraem mais amor, mais beleza, mais alegria, mais abundância, mais paz. Tudo o que desejam vem mais facilmente quando estão nessa vibração de amor. Então a pergunta é como cultivam mais amor em suas vidas? E a resposta começa com o amor próprio, porque vocês não podem dar o que não têm. Se não se amam, não podem verdadeiramente amar aos outros. Se são críticos consigo mesmos, serão críticos com os outros. Se não se perdoam, não podem perdoar os outros. Então, o trabalho mais importante que podem fazer é aprender a se amar completamente. E isso significa aceitar todas as partes de si mesmos, não apenas as partes boas, mas também as partes que consideram imperfeitas, as partes sombrias, as partes feridas, porque todas essas partes fazem parte de quem vocês são, e todas merecem amor. Quando abraçam todas as partes de si mesmos com compaixão, algo milagroso acontece. Vocês se tornam inteiros, integrados. E dessa integridade podem oferecer amor genuíno aos outros. E esse amor próprio não é egoísta, não é narcisista, é necessário. É a base sobre a qual tudo o mais é construído. Porque quando se amam verdadeiramente, fazem escolhas melhores. Cuidam melhor de si mesmos, estabelecem limites saudáveis e não permitem que os outros os tratem mal. O amor próprio é empoderador, é libertador e é absolutamente essencial para seu crescimento espiritual. Então façam do amor próprio uma prioridade, pratiquem-no diariamente, falem gentilmente consigo mesmos, tratem-se com bondade, celebrem suas conquistas e sejam pacientes com suas imperfeições. Outra prática poderosa é o perdão, porque o perdão libera vocês das amarras do passado, das mágoas, dos ressentimentos. E quando perdoam, não estão dizendo que o que aconteceu estava certo. Não estão justificando comportamentos prejudiciais. Estão simplesmente escolhendo não carregar mais aquele peso. Estão escolhendo a liberdade ao invés do aprisionamento. E isso se aplica tanto ao perdão aos outros, quanto ao perdão a si mesmos. Muitas vezes, as pessoas mais duras são com elas mesmas. Guardam culpa e vergonha por anos, por décadas, mas carregar isso não serve a ninguém. Então, se há coisas em seu passado pelas quais se culpam, é hora de deixar isso ir. Perdoem-se. Reconheçam que fizeram o melhor que podiam com a consciência que tinham na época. E saibam que podem escolher diferente daqui para frente. O passado já passou. Não pode ser mudado. Mas o presente e o futuro estão cheios de possibilidades. E quando se liberam do passado através do perdão, abrem espaço para o novo, para a cura, para o crescimento, para a transformação. Agora, gostaríamos de falar sobre a importância da gratidão, porque a gratidão é uma das ferramentas mais poderosas que tem para elevar sua vibração, quando focam no que é bom em suas vidas, no que funciona, no que tem ao invés do que falta. Sua energia muda instantaneamente. Vocês saem de um estado de falta para um estado de abundância, e o universo responde dando-lhes mais pelo que ser grato. É uma espiral ascendente. Quanto mais gratos são, mais têm pelo que ser gratos. E a gratidão não precisa ser por grandes coisas. Pode ser pelas pequenas alegrias da vida. Uma xícara de café quente pela manhã. O sorriso de um estranho. O canto dos pássaros. A sensação do sol em seu rosto. Quando começam a notar e apreciar essas pequenas coisas, descobrem que há muito pelo que ser grato. Que suas vidas são realmente cheias de bênçãos. E essa mudança de perspectiva é transformadora. Então façam da gratidão uma prática diária. Mantenham um diário de gratidão. Ou simplesmente tirem alguns momentos a cada dia para refletir sobre o que são gratos. E vejam como isso muda sua experiência de vida. Vamos agora falar sobre algo que pode ser surpreendente para alguns de vocês. E isso é o papel do descanso neste processo de ascensão. Muitos de vocês foram condicionados a acreditar que devem estar sempre ocupados, sempre produtivos, sempre fazendo algo. Mas na verdade, o descanso é quando muito da cura e transformação mais profunda acontece. É quando seus corpos integram as novas energias. Quando seu DNA se atualiza. Quando sua consciência se expande. Então, se estão se sentindo cansados, se precisam de mais sono do que o habitual, honrem isso. Não lutem contra isso. Seu corpo sabe o que precisa. E se está pedindo descanso, há uma boa razão para isso. Muitas vezes, durante o sono,
Vocês viajam para outras dimensões, encontram-se com seus guias, recebem ensinamentos e curas, e fazem um trabalho importante em níveis que sua mente consciente nem sequer percebe. Então o sono não é perda de tempo. É tempo sagrado. É quando muito do trabalho real da ascensão acontece. E o mesmo vale para os momentos de quietude durante o dia, para a meditação, para simplesmente estar, sem fazer nada. Esses momentos são preciosos. São quando podem ouvir sua orientação interior, quando podem se reconectar consigo mesmos. Na sociedade moderna, há uma tendência de superagendar, de encher cada momento com atividades, mas isso deixa pouco espaço para o ser, para o processamento, para a integração. Então criem espaço em suas vidas para o nada, para o vazio, para o silêncio. Porque é nesse espaço que a mágica acontece. É onde a criatividade floresce, onde os insights surgem, onde a cura ocorre. Não tenham medo do vazio. Abracem-no, porque ele está cheio de potencial, cheio de possibilidades. E quando permitem esse espaço, o universo pode preenchê-lo com exatamente o que precisam. Outro aspecto importante do seu processo de ascensão é a relação com a comida e a nutrição. Conforme sua vibração aumenta, vocês podem descobrir que seus corpos se tornam mais sensíveis, que certos alimentos que costumavam comer não ressoam mais com vocês. Isso é completamente normal. Seus corpos estão se tornando mais refinados, mais sintonizados, e naturalmente vão querer alimentos que apoiem essa nova vibração. Muitas vezes, isso significa alimentos mais frescos, mais naturais, mais vivos. Frutas, vegetais, grãos integrais, alimentos que ainda carregam a força vital da terra. Vocês também podem descobrir que precisam de menos comida em geral, ou que seus padrões de fome mudam. Novamente, isso é normal. Vocês estão aprendendo a se nutrir não apenas de alimentos físicos, mas também de luz, de energia, de prana. Seus corpos estão se tornando mais eficientes, mais capazes de extrair nutrição de fontes sutis. Então escutem seu corpo. Comam quando tiverem fome. Mas não se forcem a comer se não sentirem vontade. E prestem atenção em como diferentes alimentos os fazem sentir. Alguns vão energizá-los. Outros vão deixá-los letárgicos. Deixem seu corpo ser seu guia. E enquanto estamos no tópico do corpo físico, vamos falar sobre movimento. O exercício é importante, mas não precisa ser intenso ou extenuante. Na verdade, formas mais suaves de movimento frequentemente são mais benéficas durante este processo de ascensão. Coisas como yoga, tai chi, caminhadas na natureza, dança livre. Esses tipos de movimento ajudam a energia a fluir através de seu corpo, ajudam a liberar bloqueios e ajudam a manter seu sistema energético limpo e claro. Então encontrem formas de movimento que vocês desfrutem, que se sintam bem para seus corpos, e façam delas uma parte regular de sua rotina. Agora gostaríamos de abordar algo que alguns de vocês podem estar experimentando, e isso é o que chamamos de noite escura da alma. Para algumas pessoas, o caminho da ascensão não é sempre fácil ou agradável. Às vezes, envolve passar por períodos de profunda escuridão, de questionamento, de dúvida, onde tudo o que pensavam saber é questionado, onde todas as suas crenças são desafiadas, e onde se sentem completamente perdidos. Se estão passando por isso, queremos que saibam que não estão sozinhos, e que isso também é parte do processo. A noite escura da alma é um período de morte e renascimento. É quando o velho eu morre para dar lugar ao novo. E embora possa ser incrivelmente desafiador, incrivelmente doloroso, também é incrivelmente transformador, porque do outro lado dessa escuridão, há luz, há clareza, há uma nova compreensão de quem vocês são e por que estão aqui. Então, se estão no meio de uma noite escura, tenham fé, saibam que isso vai passar, e que vocês emergirão mais fortes, mais sábios, mais alinhados com sua verdade mais profunda. E durante esses períodos difíceis, seja gentil consigo mesmo. Não tente forçar nada, não tente consertar nada, simplesmente permita. Permita que as emoções fluam, permita que as lágrimas caiam, permita que a dor seja sentida, porque resistir apenas prolonga o processo. Mas quando permitem, quando se rendem, o processo se move mais rapidamente, e a cura acontece. E lembrem-se de que sempre podem pedir ajuda, seja de amigos, de terapeutas, de guias espirituais. Vocês não precisam passar por isso sozinhos, há tanto apoio disponível para vocês, tanto no físico quanto no não físico. Vamos falar agora sobre algo que está se tornando cada vez mais comum, e isso é o despertar de habilidades psíquicas. Conforme seu terceiro olho se abre, conforme seus centros energéticos se expandem,
Muitos de vocês começam a experimentar coisas que antes poderiam ter descartado como imaginação. Vocês podem começar a ver coisas, luzes, cores, auras, seres. Podem começar a ouvir coisas, vozes, música, mensagens. Podem começar a saber coisas, sem saber como sabem. Podem começar a sentir a energia dos outros, dos lugares, das situações. E isso pode ser tanto emocionante quanto assustador, especialmente se não foram criados para acreditar que essas coisas são reais. Mas queremos garantir que essas experiências são completamente normais. São sinais de que estão se expandindo, de que estão se abrindo para dimensões mais sutis da realidade. E quanto mais abraçam essas habilidades, quanto mais confiam nelas, mais fortes elas se tornam. Então não as descartam, não as ignore, explore-as, brinque com elas, veja onde elas levam. E se essas experiências os deixam desconfortáveis, se parecem demais, vocês sempre podem pedir para que sejam diminuídas. Podem estabelecer limites. Podem pedir para receber informação de maneiras que sejam mais confortáveis para vocês. Seus guias e seu eu superior respeitarão isso, porque eles não querem sobrecarregá-los, querem apoiá-los. Então se comuniquem. Deixem suas necessidades serem conhecidas e confiem que serão ouvidos e que suas experiências serão adaptadas de acordo. Outra coisa que queremos mencionar é a importância de proteger sua energia. Conforme se tornam mais sensíveis, mais abertos, também se tornam mais suscetíveis a absorver as energias dos outros. Isso pode ser desafiador, especialmente se passam tempo em ambientes densos ou ao redor de pessoas que estão em vibração mais baixa. Então é importante aprender técnicas de proteção energética. Isso pode ser tão simples quanto visualizar uma bolha de luz branca ao seu redor, ou imaginar um escudo de luz protegendo o seu campo energético, ou usar cristais que ajudam na proteção. A chave é encontrar o que funciona para vocês e fazer disso uma prática regular, especialmente antes de entrar em situações que sabem que serão desafiadoras energeticamente. E depois dessas situações, é importante limpar sua energia. Isso pode ser feito através de um banho com sal, ou passando tempo na natureza, ou usando som, como sinos ou tigelas cantantes, ou simplesmente através da intenção, visualizando qualquer energia que não seja sua sendo liberada, e seu próprio campo sendo restaurado à sua pureza natural. Agora gostaríamos de falar sobre o conceito de linhas temporais, porque este é um aspecto fascinante do que está acontecendo neste momento. Como mencionamos antes, existem múltiplas versões da Nova Terra, múltiplas linhas temporais, e cada uma representa um caminho diferente, uma realidade diferente. E vocês estão constantemente escolhendo qual linha temporal experimentar, através de suas escolhas, através de sua vibração, através de seu foco. E a coisa interessante é que outras pessoas podem estar em linhas temporais completamente diferentes, mesmo que pareça que estão no mesmo mundo físico. Isso explica por que duas pessoas podem ter experiências tão diferentes da mesma situação. Porque uma pessoa pode ver caos e destruição, enquanto outra vê oportunidade e renovação. Elas estão literalmente em diferentes linhas temporais, experimentando diferentes realidades. E conforme a ascensão progride, essas linhas temporais estão se separando cada vez mais, tornando-se mais distintas. Então é cada vez mais importante ser intencional sobre qual linha temporal querem estar, e fazem isso através de suas escolhas conscientes, de manter sua vibração alta, de focar no que querem criar ao invés do que temem. E aqui está algo importante para entender. Vocês não podem forçar ninguém a entrar em sua linha temporal. Não podem convencer ninguém a ver as coisas do seu jeito. Cada pessoa tem livre arbítrio e está escolhendo sua própria experiência. Então, se tem entes queridos que parecem estar em um caminho muito diferente do seu, tudo o que podem fazer é amá-los, respeitá-los e confiar que eles estão exatamente onde precisam estar para seu próprio crescimento e aprendizado. E quem sabe, talvez suas linhas temporais se cruzem novamente no futuro, ou talvez não. De qualquer forma, está tudo bem, porque cada alma está seguindo seu próprio caminho divino. Vamos falar agora sobre o papel da alegria neste processo, porque embora tenhamos falado muito sobre desafios e sintomas e transformação, é importante lembrar que isso não precisa ser todo duro e sério. Na verdade, a alegria é uma das ferramentas mais poderosas que tem para a ascensão, porque a alegria é uma vibração muito alta, e quando estão em alegria, estão alinhados com seu eu superior, com sua alma, com a fonte. Então busquem a alegria, procurem coisas que os façam rir, que os façam sorrir, que os façam sentir vivos.
Pode ser algo simples, como brincar com um animal de estimação, ou ouvir sua música favorita, ou passar tempo com pessoas que amam, ou fazer algo criativo. O que quer que seja que traga alegria para seu coração, façam mais disso, porque essas experiências não são frivolidades, não são perda de tempo, são medicina, são cura, são alimento para sua alma. E quanto mais alegria cultivam, mais fácil todo esse processo se torna, porque a alegria suaviza os momentos difíceis, ilumina a escuridão, e lembra vocês de que a vida é para ser vivida, para ser desfrutada, para ser celebrada. E conectado à alegria está o riso. O riso é uma das formas mais poderosas de cura que existe. Ele libera tensão, limpa bloqueios energéticos, eleva a vibração instantaneamente e conecta vocês uns aos outros de maneiras profundas. Então riam, riam frequentemente, riam alto. Não levem tudo tão a sério, incluindo esta jornada espiritual. Sim, é importante. Sim, é profunda, mas também pode ser leve. Também pode ser divertida. Vocês não precisam estar em modo espiritual solene o tempo todo. Podem ser bobos, podem ser brincalhões, podem ser espontâneos, porque tudo isso também é parte da experiência humana, e é para ser abraçado. Outro aspecto importante que queremos abordar é a criatividade, porque a criatividade é a linguagem da alma. É como sua essência divina se expressa neste plano físico, e conforme se conectam mais profundamente com seu eu superior, muitos de vocês vão sentir um impulso crescente para criar, para expressar, para trazer algo novo à existência. E isso pode tomar muitas formas. Arte, música, escrita, dança, jardinagem, culinária, não importa o que seja. O que importa é que vocês permitam que essa energia criativa flua através de vocês. Porque quando criam, estão em um estado de fluxo. Estão no momento presente, estão conectados com algo maior do que vocês mesmos. E isso é meditativo, é curativo, é transformador. Então não desconsiderem o impulso criativo, não digam que não tem tempo, ou que não são bons o suficiente, porque a criatividade não é sobre ser bom, ou sobre criar obras-primas. É sobre o processo, sobre a expressão, sobre deixar sua alma falar. Então deem-se permissão para criar, para brincar, para experimentar, sem julgamento, sem expectativas, apenas pela pura alegria disso. Vamos falar agora sobre o conceito de rendição. Porque a rendição é uma das lições mais importantes desta jornada. E também uma das mais desafiadoras para muitos de vocês, porque foram condicionados a acreditar que precisam controlar tudo, que precisam ter um plano, que precisam fazer acontecer. Mas a verdade é que há uma inteligência maior em ação. Um plano divino que é muito maior do que qualquer coisa que sua mente humana possa conceber. E quando tentam controlar tudo, quando insistem em fazer as coisas do seu jeito, muitas vezes acabam lutando contra o fluxo, criando resistência, tornando as coisas mais difíceis do que precisam ser. A rendição não significa desistir, ou ser passivo, significa confiar, significa soltar a necessidade de controlar, e permitir que o universo os guie. Significa fazer sua parte, dar os passos que são seus para dar, mas então entregar o resultado. Confiar que tudo está se desdobrando perfeitamente, mesmo que não pareça assim no momento. E essa é uma prática, não é algo que aprendem uma vez e pronto, é algo que praticam repetidamente. Cada vez que se pegam tentando controlar, cada vez que sentem ansiedade ou preocupação. Esse é um convite para render, para respirar, para confiar. E quando se rendem verdadeiramente, quando soltam verdadeiramente, algo milagroso acontece. O universo começa a conspirar em seu favor. Portas se abrem, sincronicidades acontecem, as coisas fluem com facilidade. Porque vocês não estão mais bloqueando o fluxo com sua resistência. Estão permitindo, estão em alinhamento. E nesse alinhamento, a magia acontece. Então pratiquem a rendição, pratiquem confiar, pratiquem soltar, e vejam como sua vida se transforma. Agora queremos falar sobre algo que é frequentemente mal compreendido. E isso é o conceito de eu sou. Essas duas palavras simples contêm um poder imenso. Porque o que quer que sigam com eu sou, vocês declaram para o universo. Eu sou pobre. Eu sou doente. Eu sou sozinho. E o universo diz sim. E cria mais dessa realidade para vocês. Mas quando dizem eu sou abundante, eu sou saudável, eu sou amado, o universo também diz sim a isso, e cria essa realidade. Então sejam muito conscientes do que segue seu eu sou. Sejam intencionais sobre isso, porque vocês são criadores poderosos, e suas palavras têm poder. E isso se estende a como falam sobre si mesmos em geral. Se estão constantemente se criticando, se rebaixando,
se dizendo que não são bons o suficiente, inteligentes o suficiente, dignos o suficiente. Então isso é o que estão criando. Mas quando começam a falar consigo mesmos com gentileza, com amor, com encorajamento, quando começam a reconhecer suas forças, suas conquistas, seus dons, então isso é o que se expande. Então prestem atenção ao seu diálogo interno. E quando perceberem que está negativo, conscientemente mudem-no. Escolham palavras diferentes, escolham pensamentos diferentes, escolham uma história diferente para contar sobre si mesmos. Outra prática poderosa é o uso de afirmações. Afirmações são declarações positivas no tempo presente que afirmam o que querem experimentar. Eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou amado, eu sou guiado. Quando repetem essas afirmações regularmente, especialmente com sentimento, com convicção, elas começam a reprogramar sua mente subconsciente, começam a mudar suas crenças, e conforme suas crenças mudam, sua realidade muda. Então escolham algumas afirmações que ressoem com vocês, e tornem-nas parte de sua prática diária. Digam-nas ao acordar, antes de dormir, sempre que precisarem de um lembrete de sua verdade mais profunda. Vamos falar agora sobre a importância de estar presente, porque muito do sofrimento humano vem de viver no passado ou no futuro, de lamentar o que aconteceu, ou de se preocupar com o que pode acontecer. Mas a vida só acontece no agora. Este momento é tudo o que realmente tem. O passado já passou, o futuro ainda não chegou, só há o agora. E quando estão plenamente presentes neste momento, quando não estão perdidos em pensamentos sobre ontem ou amanhã, descobrem que há uma paz profunda disponível, uma quietude, uma plenitude. E estar presente não significa que não podem fazer planos para o futuro, ou que não podem aprender com o passado. Significa simplesmente que não vivem lá, que não se perdem lá, que sua atenção primária está aqui, agora, neste momento. E há muitas maneiras de praticar a presença. A meditação é uma, mas também pode ser tão simples quanto prestar atenção total ao que estão fazendo. Se estão comendo, realmente saboreiem a comida. Se estão caminhando, realmente sintam seus pés no chão. Se estão conversando com alguém, realmente escutem, sem estarem pensando no que vão dizer em seguida. Essa qualidade de presença transforma tudo, torna a vida mais rica, mais vibrante, mais significativa, e também torna vocês mais conscientes, mais despertos, mais alinhados com seu eu superior. Porque seu eu superior está sempre no momento presente. É sua mente que divaga para o passado e o futuro. Então, quanto mais presentes vocês são, mais conectados estão com sua sabedoria superior, com sua orientação, com sua verdade. Queremos agora abordar algo que pode ser sensível para alguns de vocês. E isso é o conceito de encarnação. Muitos de vocês foram ensinados que vivem apenas uma vida, que nascem, vivem, morrem, e então vão para o céu ou o inferno. Mas da nossa perspectiva, e da perspectiva de muitas tradições espirituais ao redor do mundo, a realidade é muito mais expansiva. Vocês são almas eternas, que vivem muitas vidas, em muitos corpos, em muitos tempos e lugares, cada vida oferecendo novas oportunidades de aprendizado, de crescimento, de evolução. E muitas das pessoas em suas vidas agora, vocês conheceram antes. Em outras vidas, vocês têm conexões de alma que transcendem esta vida específica. Isso explica por que sentem uma conexão instantânea com algumas pessoas. E por que algumas relações são tão desafiadoras. Muitas vezes, há karma de vidas passadas que está sendo resolvido. Há lições que foram deixadas incompletas que estão sendo completadas agora. E compreender isso pode trazer tanta compaixão, tanta paciência. Porque podem ver que tudo está servindo a um propósito maior. Que não há acidentes. Que cada encontro, cada relação, cada experiência está contribuindo para a evolução de suas almas. E se essa ideia ressoa com vocês, podem explorar suas vidas passadas através de meditação, através de regressão, ou simplesmente prestando atenção aos insights que surgem espontaneamente. Mas se não ressoa, tudo bem também. Não precisam acreditar em encarnação para se beneficiar destes ensinamentos. O que importa é que estão aqui agora, nesta vida, e que fazem o melhor uso dela, que crescem, que amam, que contribuem. Isso é o que realmente importa. Vamos falar agora sobre o conceito de serviço, porque conforme despertam, conforme sua consciência se expande, muitos de vocês sentem um chamado crescente para servir, para fazer a diferença, para contribuir para o bem maior. E isso é lindo, é natural. É parte do despertar, porque quando percebem que estão todos conectados, que são todos um, naturalmente querem ajudar, querem elevar, querem servir.
Mas é importante entender que o serviço vem em muitas formas. E não precisa ser grandioso, não precisa ser público. Pode ser tão simples quanto ser gentil com a pessoa no caixa do supermercado, ou sorrir para um estranho, ou ouvir verdadeiramente um amigo que está lutando. Todo ato de bondade, todo ato de amor, é serviço, e tem um efeito de ondulação. Afeta não apenas a pessoa que recebe, mas todos ao redor. Porque energia é contagiosa. Quando você brilha a sua luz, quando você oferece amor, você dá permissão aos outros para fazer o mesmo. Você os eleva, você os inspira, e eles então fazem o mesmo com outros, e assim por diante. Então nunca subestimem o poder de pequenos atos de gentileza. Eles importam, eles fazem diferença, eles mudam o mundo, um coração de cada vez. E se sentem chamados para formas maiores de serviço, para curar, para ensinar, para liderar. Honrem isso, explorem isso, vejam onde isso os leva. Mas lembrem-se sempre de que o serviço mais importante começa em casa, consigo mesmos, porque não podem dar do vazio. Não podem servir aos outros se estão esgotados, se estão exaustos, se não estão cuidando de si mesmos. Então o cuidado pessoal não é egoísta. É necessário, é a base do serviço sustentável. Cuidem bem de si mesmos para que possam cuidar bem dos outros. Agora queremos abordar algo que muitos de vocês podem estar se perguntando. E isso é sobre o timing de tudo isso. Quando a ascensão estará completa. Quando a nova terra estará totalmente manifestada. Quando o primeiro contato acontecerá. E embora entendamos o desejo de ter essas respostas, a verdade é que não há uma data específica. Não há uma linha do tempo fixa. Porque vocês estão criando isso. Através de suas escolhas, através de sua consciência, através de suas vibrações. Então, quanto mais rapidamente o coletivo desperta, quanto mais rapidamente abraçam estas mudanças, mais rapidamente essas coisas se manifestarão. Mas também é importante entender que já está acontecendo. A ascensão não é um evento futuro, é um processo em curso, e vocês estão no meio dele agora. A nova Terra já existe, em dimensões mais altas, e à medida que sua vibração aumenta, vocês se sintonizam com ela, começam a experimentá-la. Então, ao invés de esperar por algo no futuro, reconheçam o que já está aqui. Celebrem o progresso que já fizeram. Apreciem as mudanças que já estão vendo. Porque quando focam no que já está acontecendo, vocês atraem mais disso. Vocês aceleram o processo. E sobre o primeiro contato, isso também está acontecendo de muitas maneiras. Muitos de vocês já têm contato regular com seres de outras dimensões, através de sonhos, meditações, canalizações, e alguns têm até encontros físicos. Esses são os precursores do contato mais amplo, que virá quando a consciência coletiva estiver pronta, quando tiver sido suficientemente preparada. E vocês, como trabalhadores da luz, como sementes estelares, são parte desse preparo. Ao elevar sua própria consciência, ao compartilhar estes ensinamentos, ao ser exemplos vivos desta nova forma de ser, vocês estão preparando o caminho para um contato maior. Queremos agora falar sobre algo muito importante, e isso é a natureza da realidade ela mesma, porque conforme sua consciência se expande, vocês começam a perceber que a realidade não é tão sólida, tão fixa, como acreditavam. Vocês começam a ver que é muito mais fluida, mais maleável, mais responsiva à consciência. E isso pode ser ao mesmo tempo emocionante e desorientador, porque desafia tudo o que foram ensinados sobre como o mundo funciona. Mas é uma verdade que estão prontos para conhecer agora. A realidade que experimentam é criada pela consciência, pela observação, pela atenção. Isso foi demonstrado até pela física quântica, com experimentos como a dupla fenda, que mostram que o próprio ato de observar muda o que é observado. E se isso é verdade no nível quântico, é verdade em todos os níveis. Vocês não são apenas observadores passivos da realidade, são participantes ativos, são co-criadores, e quanto mais conscientes se tornam disso, mais intencionais podem ser sobre o que criam. E isso nos traz de volta ao conceito de vibração, porque sua vibração é o que determina qual realidade experimentam, qual linha temporal, qual versão da Terra. É como um rádio, quando sintonizam em uma frequência específica, recebem aquela estação, e quando mudam sua frequência, sua vibração, vocês sintonizam em uma estação diferente, uma realidade diferente, e vocês têm esse poder, o poder de mudar o canal, de escolher uma experiência diferente, através de seus pensamentos, sentimentos, crenças, ações. Tudo isso contribui para a sua vibração. Então, se não gostam da realidade que estão experimentando, vocês têm o poder de mudá-la, não mudando as circunstâncias externas necessariamente. Embora isso também possa acontecer, mas mudando sua resposta interna, sua perspectiva, sua vibração. E quando fazem isso,
Quando mudam por dentro, o externo começa a mudar também, para refletir sua nova vibração. Esse é o verdadeiro poder que tem. E é hora de reivindicá-lo, de possuí-lo, de usá-lo conscientemente. Querida família de luz, chegamos ao final desta transmissão. Mas lembrem-se, isso não é realmente um fim, é apenas um começo. Um portal para uma nova compreensão, uma nova forma de ser. Vocês são seres magníficos, poderosos além da medida. E é hora de lembrar disso, de viver a partir disso, de ser isso. O mundo precisa de sua luz, precisa de seu amor, precisa de vocês brilhando plenamente. Então não se escondam. Não diminuam sua luz, deixem-na brilhar, deixem-na irradiar, deixem-na tocar todos ao redor de vocês, porque é por isso que vieram, é sua missão, seu propósito. E vocês estão fazendo perfeitamente. Amamos vocês, honramos vocês e celebramos vocês. Obrigada por estar aqui, obrigada por fazer este trabalho, obrigada por ser a luz que são. Até nos encontrarmos novamente. Eu sou Tia de Arcturus.